Bom, pessoal, esse vídeo é para comentar com vocês sobre cuidados paliativos e terminalidade, entender como isso são coisas completamente diferentes e como a gente confunde isso muito na prática, como eu vejo muitos pacientes confundirem esses termos, entenderem isso de uma forma errada. Isso está muito bem exemplificado por conta do caso da Isabel Veloso, uma pessoa que está em cuidados paliativos, que tem uma doença avançada e que, eu confesso que eu não assisti todos os podcasts, não acompanhei tão assim de perto, porém me parece que houve uma confusão aí com os termos relacionados à doença dela. Muita gente entendeu que estava em um estágio terminal, uma pessoa que a gente está vendo por fotos que está no estado bom de saúde, que tem participado de eventos, tem mantido uma qualidade de vida, que até está gestante no momento. Então a ideia nesse vídeo é explicar para vocês como que a gente interpreta essas doenças na prática e muito cuidado com esse tipo de coisa, com questões relacionadas à sentença. O momento da terminalidade, o momento final, ninguém sabe sobre isso. Com o que nós conhecemos da ciência atualmente, eu posso dizer se uma doença é potencialmente curável ou não, mas qual é o fim disso é uma outra história, é isso que eu vou tentar explicar melhor para vocês nesse vídeo. Antes de mais nada, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas. Isso ajuda tanto aqui no crescimento, mas também essa informação chegar a mais gente, o canal também crescer cada vez mais. E esse conteúdo, como o de hoje e outros que já tem aqui em vídeos, pode ajudar muita gente, pode fazer diferença para muitas pessoas que estão passando por isso, então eu peço esse apoio para vocês. Para quem quiser participar mais, ter prioridade na resposta de perguntas, existe a possibilidade para se tornar membro do canal, é um botão logo ali ao lado de inscrição. E por último, quem também quiser que eu analiso melhor a sua situação, veja exames, como uma segunda opinião, por exemplo, acompanhar o tratamento, eu faço consulta online, o contato está aqui na descrição do vídeo para maiores informações relacionadas a isso. E bom, vamos entender uma coisa. O que é uma doença o que é um paciente em cuidados paliativos? Como que a gente chega nessa situação? Então imagina que eu tenho um câncer que tem metástase, está em outros locais. Como que eu gosto de explicar isso? Um câncer, para sair de onde ele nasceu, vamos pegar o pulmão, e ele vai lá para o fígado ou vai para algum osso, por exemplo, da bacia. Qual é a forma dele chegar até lá? É a corrente sanguínea. Como a corrente sanguínea passa por todos os locais do corpo, eu tenho que interpretar isso como que, se um câncer, essas células caíram na corrente sanguínea, por mais que em um exame eu esteja vendo somente no osso, eu tenho aqui uma doença que é potencialmente do corpo todo. Então eu não tenho como ir lá e arrancar uma doença do corpo todo. Eu posso sim utilizar medicamentos que também circulam na corrente sanguínea e vão atacar essa doença onde ela estiver. Mas daí a dizer que uma pessoa está curada, existe uma dificuldade muito grande de nós dizermos isso. Eu não tenho um exame, por exemplo, que me diga que um paciente está curado. Uma tomografia normal, um PET normal, uma ressonância normal, são ótimos resultados, mas não quer dizer necessariamente que uma pessoa está curada. Esse exame ele não tem essa capacidade, pode ter coisa ali microscópica, escondida, que vai se manifestar no tempo, em um futuro. Explicando esse conceito de uma doença incurável, todo aquele paciente que eu estou fazendo um tratamento para algo que até o momento não tem cura, esse tratamento é paliativo. Aqui que está o ponto que essa palavra ganha uma conotação de fim de vida muitas vezes, e não é. Isso dentro da oncologia, porque várias doenças na medicina nós tratamos de forma paliativa. E eu vejo que as pessoas encaram isso de uma forma muito natural. Diabetes, que é uma doença muito comum, talvez muita gente que está assistindo esse vídeo até possa ter o diagnóstico, conhece alguém que tem. O tratamento de diabetes é paliativo, é para o resto da vida. Nós não temos cura para diabetes nesse momento. Hipertensão arterial, na maioria das vezes, é tratamento paliativo. Claro, um adendo, às vezes pessoas muito obesas, que têm algum outro problema, por exemplo, de sono, apneia, pode até melhorar isso. Mas na maioria das vezes, pessoas que têm hipertensão arterial vão tratar isso para o resto da vida. Quem teve infarto, por exemplo, vai ter que tratar aquilo para evitar outros episódios para o resto da vida.
E quando eu tenho um câncer que tem que ser tratado para o resto da vida, isso ganha uma conotação, tem um estigma diferente. E acho que isso é algo que a gente tem que começar a trabalhar melhor, que é essa questão do câncer com metástase, uma doença incurável com relação à oncologia, ao câncer, ser considerada uma doença crônica e não ser entendida como uma doença em estágio final, em fim de vida. Hoje, algumas situações em oncologia já, e isso tem crescido cada vez mais, talvez uma dificuldade até seja o acesso ainda, mas tem mudado e eu acredito que vai mudar muito para os próximos anos, é que muitos pacientes com câncer, com metástase, que já não tem mais cura, vamos dizer assim, essa pessoa toma um comprimido em casa ou vai no hospital aplicar uma medicação e ela leva uma vida praticamente normal e vai tomar esse remédio por tempo indeterminado, por um tempo que eu posso até olhar o estudo e ter uma média de quanto tempo isso durou, 1 ano, 2 anos, mas eu sempre explico assim, quando você vai na internet e digita lá quanto tempo vive, quanto tempo dura o tratamento e te dá um número, aquilo é uma média. Se o número está aqui, é porque tem pessoas que chegaram lá na frente e tem pessoas que foram mais curtas, e aí eu chego uma média. Qual é a situação desse paciente? Ele vai estar acima da média, abaixo, na média? Nós não sabemos, a gente só sabe fazendo o tratamento. Então, como que nós temos que encarar essas doenças? Como doenças crônicas. Eu vou tomar um medicamento e ela vai ficar controlada ali. Isso acontece com várias situações. Eu citei diabetes, hipertensão arterial, quem tem problema de tireoide muitas vezes toma remédio para o resto da vida, doenças reumatológicas, outras doenças endócrinas. Enfim, tem muitas situações que eu poderia estar citando aqui e é assim que nós temos que interpretar um câncer avançado, sem cura, em muitas situações. Existem doenças que avançam muito rápido? Existem. Nós temos câncer, tipos de câncer que são muito agressivos e outros que têm um curso mais crônico. O paciente tem a doença ali, ela até pode estar avançando em algum grau, mas ele está levando uma vida normal, ele tem uma qualidade de vida. E esse me parece ser muito o caso da Isabel. Ela passou por vários tipos de tratamento, ela ainda aparentemente tinha possibilidade de fazer outros tratamentos e ela optou por não seguir. A gente percebe que ela é uma pessoa muito bem esclarecida, entende a situação e preferiu viver esse resto de vida dela dessa forma. Agora a confusão aqui é encarar isso como terminalidade. Eu falei no início do vídeo, quem vai lá e vê uma foto dela, vê ela no Instagram, percebe que ela não está em um estágio terminal. O que é um paciente em estágio terminal? É difícil definir isso, mas vamos tentar entender. Sabe aquela pessoa que já está acamada, já está numa situação perdendo muito peso, não está mais conseguindo praticamente se alimentar, é uma pessoa que não está mais conseguindo se comunicar, já não tem um nível de consciência tão legal. Então você vê o quê? Que aquela pessoa está evoluindo para uma situação. O nível de consciência já não está tão bom, o rim já não está funcionando tão bem, batimento cardíaco, batimento respiratório está alterado, ou seja, as funções orgânicas daquela pessoa aos poucos estão parando de funcionar. Esse é um estágio que vai para a terminalidade e todos nós vamos chegar lá, independente de ter uma doença crônica ou não. Uma pessoa com um câncer, com metástase, mesmo sem tratamento, de novo, dependendo da situação, pode sim viver muitos anos, seja tratando ou não. O curso dessa doença é difícil a gente prever. Nós conseguimos entender por características no átomo patológico, na imunistoquímica, observando esse paciente no tempo, como que essa doença pode se comportar e ter uma ideia de quando pode ser essa terminalidade, de quanto tempo isso pode durar. Mas saber com precisão ninguém sabe, nem o médico sabe. Então a gente tem que o quê? Literalmente viver um dia de cada vez, acompanhar o paciente, entender, expor as possibilidades de tratamento, quais são os prós, quais são os contras. E de novo, ela decidiu não tratar. Quanto tempo de vida ela tem? Nós não sabemos. Pode ser que ela esteja aí ainda por muitos meses, muitos anos. Ela preferiu viver dessa forma e entendeu isso muito bem. E ficou bem com isso, ficou em paz. Pelo menos é o que aparenta quando a gente vê as entrevistas, vê as fotos, enfim, vê as questões no Instagram. Mas ela não está em estágio terminal, nunca esteve. De novo, só de ver uma foto dela, dá para perceber que ela não está em um estágio de terminalidade. Essa doença, no avançar dela no futuro,
deve evoluir para um estágio de terminalidade. E aí quando o paciente entra nesse momento, aí sim ele tem poucas horas, dias de vida, porque como eu falei, é um momento em que os órgãos estão falhando, já temos aqui um problema maior. Agora, o que é a mensagem importante desse vídeo? Você teve ou tem, acabou de ter um diagnóstico de um câncer. O médico acabou de falar que ele tem metástase, que é incurável. Você não vai operar, vai fazer quimioterapia, vai ter que fazer um tratamento, tomar um comprimido. Você não está em estágio terminal. Vai ser feito um tratamento e no decorrer do tempo o médico vai conseguir entender melhor qual o comportamento dessa doença, se o tratamento vai ser efetivo, se está tendo uma boa resposta, se não está, se é uma doença mais agressiva, mais indiferenciada. Então isso é na prática, no dia a dia que a gente vai vivenciando. Então ter um diagnóstico de alguma coisa e a partir daí dar uma sentença é algo que eu não concordo, eu acho muito errado, porque cada tipo de doença, em cada organismo, em cada perfil de pessoa, tem um comportamento diferente. E muitas coisas relacionadas a hábitos, como a pessoa encara aquilo mentalmente, como o psicológico dela está, se ela se cuida, se alimenta, faz exercício, tudo isso vai ter um impacto no tratamento. Eu já vi, só fazendo um adendo, muitos pacientes que levam uma vida saudável, às vezes até me questionar na consulta, poxa, mas eu me alimento super bem, faço exercício, como que eu tive um diagnóstico de câncer? E aí eu falo o seguinte, olha, previne, não evita 100%, mas vai sim fazer total diferença no curso do seu tratamento. Uma pessoa que está bem de saúde, que está se cuidando e vai passar por um tratamento como esse, o impacto é muito melhor. A tendência é que ela passe bem por essas situações, que ela encare de uma forma diferente. Então, tudo isso tem impacto nessas situações. Então, gente, a ideia desse vídeo é o quê? Entender que cuidado paliativo, tratamento paliativo, muitas pessoas estão, mesmo pessoas que não têm câncer, que têm outros tipos de doença. E muitos tipos de câncer hoje têm sobrevida melhor, maior do que várias situações comuns da medicina. Vários pacientes com câncer, com metástase hoje, vivem muito mais pacientes com cirrose, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes que têm outros tipos de problema, reumatológicos, endócrinos, como eu citei aqui. Então, cuidado, a gente tem que começar a falar mais sobre oncologia, começar a passar a explicar mais sobre isso, informar mais, porque eu vejo que a doença tem um estigma muito grande, sim, tem situações muito graves, porém é possível levar uma vida em muitas situações praticamente normal e mesmo com doença incurável, ter uma sobrevida, ter uma qualidade de vida muito grande. E eu acho que isso é a mensagem que a gente tem que olhar lá para o caso da Isabel e entender, e não julgar se é terminal, não é, se foi passada uma informação errada. Talvez a forma dela se comunicar, como eu falei para vocês, eu não acompanhei tudo, pode ter passado esse entendimento, até porque ela é uma pessoa leiga também. Mas a minha função aqui é tentar justamente explicar isso. Existe uma diferença importante entre paliativo, tratamento paliativo, e aí vamos lá. Paliativo é igual a controle. Tudo aquilo que eu não vou curar, toda doença que eu estou tratando para controle é um tratamento paliativo. Se eu pegar uma pessoa com diabetes e parar de tratar ela agora, ela não vai entrar em um estágio terminal amanhã. Essa doença vai evoluir, esse açúcar vai ficar alto no sangue, vai causar problemas e num prazo médio, talvez longo, a depender, esse paciente pode ir a óbito em decorrência disso. O tratamento evita essa evolução ou minimiza, atrasa ela. É mais ou menos esse raciocínio no caso da Isabel. Pode ser que a doença dela em algum momento de novo vai voltar a evoluir. Estar tratando, medicando, poderia retardar isso, dar mais tempo de vida a ela. Ela fez essa opção. E de novo, isso é algo que a gente tem que conversar com o paciente, com a família, entender prós e contras. Cada caso, cada disponibilidade de medicação, cada tipo de doença são situações muito específicas. Cabe a nós discutir isso individualmente, como eu expliquei aqui, com o paciente, com a família, para entender qual é o melhor caminho para cada pessoa. Certo, pessoal? Essa era a mensagem que eu queria passar aqui para vocês no vídeo. Se vocês têm dúvida com relação a cuidados paliativos, sobre esses termos, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou estar olhando e posso trazer também vídeos relacionados a esses temas. Beleza? Mais uma vez queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtam esse vídeo, compartilhem essa informação com mais pessoas, ajuda aqui no crescimento do canal cada vez mais. Até o próximo!